Conosco, ao vivo, em áudio e vídeo, o ministro do Trabalho e Previdência Social, Onyx Lorenzoni. Ministro, mais uma vez, bem-vindo aqui à Rádio Bandeirantes. Bom dia, tia Thaís, bom dia ao Cláudio, bom dia ao Pedro. Bom programa para todos vocês e um grande abraço a todos os amigos e as amigas que estão sintonizados na Bandeirantes. A gente que agradece, ministro. Queria começar com uma pergunta direta ao senhor. Auxílio Brasil de R$400, vai sair? O que está faltando? Olha, nós estamos trabalhando, fortemente nisso. Lembrar que hoje, aqueles que estão no programa Bolsa Família, que vão migrar para o Auxílio Brasil, que é um programa que cria uma rampa de ascensão social, a concepção do Auxílio Brasil é completamente diferente daquilo que foi o Bolsa Família. Bolsa Família começou como um programa de sustentação básica das famílias de baixíssima renda, depois se transformou numa grande pescaria eleitoral, e nós trabalhamos já desde o ano passado, e o ministro João Roma, do Ministério da Cidadania, fez um excelente trabalho na preparação dessa rampa de ascensão social, onde as pessoas recebem, sim, o auxílio do Estado, recebem a possibilidade de poder ter a sua manutenção da sua família, mas são estimuladas a seguir à frente, a dar passos à frente. Nós buscamos a porta de saída do programa para que essa porta de saída seja bastante ampla e as pessoas tenham uma renda melhor e uma melhor condição de vida. Isto é construir liberdade com prosperidade para essas famílias. E nesse sentido, agora, no mês de outubro, acaba o auxílio emergencial atual, essas famílias recuariam para uma renda de R$192, como é o ticket médio do Bolsa Família, e nós estamos fazendo um esforço, buscando fontes para que nós possamos ter um ticket de R$400. Além das 14,6 milhões de famílias que estão dentro do programa, nós temos uma fila, vamos dizer assim, em torno de 2 milhões de pessoas que seriam incorporados. Então, o programa teria o maior número de famílias da história do programa, chegando a próximo de 17 milhões de famílias, com isso dando uma cobertura aí para algo em torno de 57, 58, 60 milhões de pessoas no Brasil. Seria em torno de um terço da nossa população. E com os reajustes nos preços, com as questões que a pandemia trouxe do ponto de vista macroeconômico e para o dia a dia das famílias, é muito importante que esse incremento aconteça para dar melhor condição de vida para, volto a dizer, os mais vulneráveis. E depois nós temos que trabalhar em busca de poder atender os 26 milhões de invisíveis. Então, os números da sociedade brasileira que precisam, neste momento de que o Estado, por conta da pandemia e da recuperação econômica, possa ter um olhar ainda mais fraterno para essas pessoas, mas sem nunca perder a perspectiva que nós buscamos é a independência dessas famílias. Ministro, muito bom dia, bem-vindo ao nosso programa. Ontem surgiram muitas informações, algumas podem ter sido apenas fofocas. Se o senhor pudesse nos confirmar se no âmbito da sua atuação tomou conhecimento ou testemunhou, digamos assim, a intensidade das divergências que haveria entre ministros para a definição do novo valor do auxílio do Bolsa Família, do Auxílio Brasil, desse valor de R$400. Gente que deu soco na mesa, o outro que gritou, mais aquele que disse que não assinava nada que pudesse, que aquilo ali conspirava contra o teto de gastos e que não assinava nada disso, ameaçando demissão. Teve tudo isso mesmo? Ou as divergências foram apenas no campo ali da civilidade? Não, Cláudio, foram dentro do campo da civilidade, E é muito importante que um governo, e um governo disruptivo, como é o governo do presidente Bolsonaro, que mudou todas as práticas que nós conhecemos no Brasil, e que tinham 3 grandes eixos. Eu quero voltar lá, porque eu tive a honra de ser o coordenador do programa do plano de governo do presidente, e nós fomos muito criticados lá em agosto de 2018, porque o nosso plano era muito simples, o nosso plano era conceitual. Lá existiam os conceitos, lá era a bússola que apontava para onde o governo deveria trabalhar e caminhar para chegar no caminho da prosperidade, que era o nome do programa.
e tinham 3 grandes eixos: o eixo constitucional, o eixo da eficiência e o eixo da fraternidade. Essa pandemia que desorganizou o mundo, né, e a gente tem que lembrar que essa pandemia é o maior evento do ponto de vista de uma doença que desestrutura as economias dos países. Não há nenhum paralelo dela, a não ser a gripe espanhola, que aconteceu há mais de 100 anos. Então, é realmente um evento difícil. E é claro que um governo que é vivo, que é ativo, que tem como objetivo servir ao Brasil, existem discussões, existem divergências, mas elas são feitas no sentido de servir cada vez mais e melhor a sociedade brasileira. Tanto que ainda ontem participei de várias reuniões, conversei com o presidente, participei de reuniões coordenadas pelo presidente, exatamente para buscar a harmonização de todos os setores do governo para permitir que os mais vulneráveis no Brasil tivessem a assistência do governo nesse momento difícil. Lembrar, Cláudio, que nós já comemoramos no mês de agosto os 2.200.000 empregos de carteira assinada novos criados no Brasil. Nós vamos daqui a poucos dias, dia 26, eu deverei estar anunciando o novo CAGED. A gente tem expectativa de virar a casa dos 2,5 milhões de empregos de carteira assinada gerados num único ano, mas a gente não pode esquecer que tem um outro lado da economia brasileira, que é baseado na informalidade, aonde estão aí as famílias ultra vulneráveis do Bolsa, e será o Auxílio Brasil brevemente, e por outro lado, aqueles 26 milhões de invisíveis que nós encontramos no ano passado no auxílio emergencial e que nenhum governo nunca conheceu e nunca atendeu. E nós estamos trabalhando para eles um programa de microcrédito que eu tenho expectativa que início de novembro a gente possa anunciar. Ministro, bom dia, é o Pedro Campos. Por que o governo desistiu de fazer o anúncio ontem? Qual foi o problema que teve? O que está em jogo aí para se fechar essa equação e o anúncio que o senhor disse dos R$400 vira público? Bom, primeiro que nós estamos trabalhando para ter as fontes respeitando os princípios do equilíbrio, do teto de gastos e buscando sempre, né, a melhor condição para a recuperação da economia brasileira. Eu quero voltar a 25 de março de 2020. O presidente Bolsonaro foi o primeiro líder mundial que falou que tinha que tratar a pandemia com equilíbrio. Cuidar da saúde, cuidar da doença. O Brasil hoje é o 3º país do mundo que mais vacinou. Distribuímos já mais de 300 milhões de doses de vacina no Brasil. E, por outro lado, nós criamos programas que deram esta condição da economia brasileira ter o desempenho que está tendo. O que nós desejávamos? Nós desejávamos o maior valor possível com segurança, tanto para o orçamento, quanto para cumprimento de toda a legislação existente. Então, ministro, deixa eu te interromper. Nós estamos buscando chegar no valor dos R$400. Deixa eu só te interromper, porque é o seguinte, a gente quando aborda esse assunto aqui com os nossos ouvintes, a mensagem que chega do ouvinte é a seguinte: por que não tira o dinheiro de algum lugar aí para dar o dinheiro para esses mais necessitados? Eu gostaria que o senhor respondesse essa pergunta, porque é que deve estar na cabeça de muitos ouvintes. Falar, o Brasil é um país que tem bilhões aí de recursos, não dá para tirar um pouco de alguma área, cortar alguma coisa que não é tão importante para viabilizar esse programa nesse momento? Bom, o orçamento brasileiro é ultra engessado, né? E isso é um equívoco que nós, pela prevalência das ideias socialistas no Brasil e pelo perfil esquerdista dos governos que nos antecederam, nós acabamos engessando desnecessariamente o orçamento brasileiro. Então, a margem de flexibilidade ela é muito estreita. Um governo que não poupou recursos, lembrar, né? O ano passado nós gastamos 750 bilhões de reais, né, do orçamento, ou seja, muito daquilo que fizemos em 2019, da recuperação econômica do Brasil, dos quase 252 bilhões, né, na época de dólares que nós recebemos de investimentos internos e externos, da reforma da Previdência. Tudo isso nos deu da digitalização do nosso governo. Quando nós chegamos aqui eram 150 serviços, hoje são mais de 2.500 serviços prestados.
Ou seja, esse conjunto de ações permitiu que o Brasil pudesse enfrentar a pandemia e no confronto com as nações americanas, do Canadá até o Ushuaia, ninguém ganhou o Brasil, nem no aspecto de proteção social, nem no aspecto de saúde e muito menos no aspecto econômico, dentro das nossas condições, é claro. Né? Quando há poucos dias eu tive uma reunião com os ministros do Trabalho e Previdência promovido pela OEA, tirando o Canadá e os Estados Unidos, o nível da economia informal de todos os países, lá do Rio Grande até o Ushuaia, da fronteira do México e dos Estados Unidos para baixo, é de mais de 60%, ou em torno de 60% da sua população. O Brasil já está entre 45%, 47% nesse nível. Nós melhoramos, mas nós temos sim que ter um governo que tem que ter um olhar fraterno para essa população, aonde nós queremos juntar ocupabilidade com qualificação, porque nós temos números impressionantes, 7 milhões e 800 mil nenéns, jovens de 18 a 24 anos que têm trabalho e estudo. Nós sempre damos oportunidades para eles, quer através das empresas, quer através das prefeituras, quer através dos governos, mas junto com essa oportunidade, eles têm que ter uma qualificação que é para eles poderem acessar o mercado de trabalho. Então, a questão social brasileira é muito complexa. Agora, nunca houve um governo no Brasil que se debruçasse sobre ela com tanta seriedade, com tanta fraternidade, o que é mais importante, sempre com a perspectiva de dar independência e liberdade às pessoas. É diferente do que era feito no passado. Era entregar um pouco de dinheiro para criar dependência. Nós não queremos isso. Nós queremos que essas pessoas possam ficar livres, libertas, e aí elas fazem a escolha que elas quiserem. Ministro Onyx Lorenzoni, ao vivo conosco aqui na Rádio Bandeirantes, entrevista também agora na capa do portal UOL. Ministro, o mercado reagiu mal ontem à previsão de anúncio, depois cancelada, do novo Auxílio Brasil. Bolsa de Valores de São Paulo fechou em baixa de 3,2%, o dólar fechou em alta de quase 1,5%, batendo ali no 5,59%. Essa reação do mercado, que mostra uma preocupação com o equilíbrio fiscal no governo Jair Bolsonaro, preocupa ao senhor e aos integrantes do governo? Bom, primeiro que isso é uma questão episódica e muito provavelmente por falta de compreensão. E isso é normal, muitas vezes acontece, né? Muitas vezes as pessoas que orientam, entre aspas, o mercado, elas ou têm uma compreensão equivocada ou não tiveram todas as informações devidas, né? Ou tem algum outro interesse, né? Até porque a gente tem que lembrar que mercado de capitais, né, do que nós estamos falando, ações, bolsa, tem muito de especulação, porque toda vez que tem uma chance de especular, alguém ganha e normalmente ganha muito. Então a gente tem que ter serenidade, equilíbrio, o governo está tranquilo, está sereno, não vai ser feito nada que vai colocar em risco as contas brasileiras. Não houve nos últimos 20 anos no Brasil nenhum governo que teve tanto respeito pelas regras fiscais como o Brasil, nenhum governo que recuperou tanto o nosso país. Nós já vamos acumular daqui até o final desse ano uma previsão de chegar perto de 1 trilhão de investimento para os próximos 10 anos do Brasil. Não tem paralelo na história do Brasil, né? O que tem é muita narrativa contra o Brasil para tentar afetar a popularidade do presidente. Mas graças a Deus isso a gente tem couro duro, sabe que está servindo o Brasil e sabe que está no rumo certo. Ministro, vai aí, Cláudio. Serão mesmo R$400? Ou isso pode mudar? Não, serão mesmo R$400. Esse é um número importante por conta do que nós falávamos antes, Cláudio. O ticket médio hoje, né? Então tem gente que ganha menos do que isso, é de R$191. E nós estamos falando de famílias com 3, 4, 5 pessoas. Então, são realmente os ultra vulneráveis que precisam de uma condição para poder enfrentar esse impacto que a pandemia trouxe para o mundo. Eu ontem Agora permanecerão, ministro. Está na fase final que vai provar que o lockdown, o que já se provou que o lockdown não funciona, mas esse trabalho vai provar que o lockdown agrava a questão da pandemia. Então, agora, ministro, os princípios... Como? Os princípios para a concessão do benefício permanecerão os mesmos? Porque o Bolsa Família é uma coisa muito engenhosa, né? Condicionava crianças em idade escolar e a frequência das escolas, condicionava o recebimento a isso. E também o pagamento era feito à mãe, né?
Porque tem muitos pais aí que usavam esse dinheiro para outras coisas, poderiam usar para outras coisas. Isso continua? Não, o programa melhorou muito, é completamente diferente. Ele vai agregar, por exemplo, para a mãe que vai para o mercado de trabalho, e essa busca será feita através do sistema digital. A renovação que nós fizemos no Cadastro Único, no período que eu estive lá no Ministério da Cidadania, que o ministro João Roma deu continuidade, hoje nós conhecemos a composição familiar, o CEP, o CPF. Hoje o Cadastro Único, quando nós recebemos 75 milhões de pessoas, tem 126 milhões de brasileiros, com conhecimento pleno. Então, nós vamos dar a condição de que a mãe ou o pai saia para um emprego de carteira assinada com a segurança de que, se eventualmente ele perder o emprego depois de 4, 5, 6 meses, ele não volta para a fila como era antes. E por isso que ninguém saía do programa. Ele volta automaticamente para o programa. Quando essa mãe tem filhos menores de 5 anos de idade, essa mãe vai receber ou uma vaga numa creche pública, se não tiver a creche pública, vai receber dinheiro, uma parcela do auxílio creche mensalmente creditada na conta do programa Auxílio Brasil, para que ela adquira esta vaga numa creche credenciada pelo Ministério da Educação e pela prefeitura do município dela, para ela deixar seu filho lá, e tanto para maternal, creche, jardim nível A, jardim nível B, maternal 1, maternal 2. Em poucos anos, as nossas crianças do Bolsa, elas vão chegar na primeira série do primeiro grau com a mesma condição dos nossos filhos de classe média. E aí, o resultado da escolaridade, da alfabetização das nossas crianças vai aumentar enormemente. O programa Criança Feliz hoje atende 1 milhão de crianças. E o projeto é escalar para 2 milhões de crianças de 0 a 36 meses. Então, o nosso programa, quando nós falamos de ter uma grande rampa de ascensão social, é dar condição a que as mães, os pais e os filhos tenham condição de progressão e libertação do estado de pobreza. Ministro... É completamente diferente da pescaria eleitoral do governo Lula. Ministro Onix, os recursos para isso, deixa eu lhe perguntar aqui de uma forma objetiva, vão sair de onde? O que se fala é que parte da postergação do pagamento de precatórios e parte fora do teto de orçamento, porque seria um benefício com prazo delimitado. É isso mesmo? O senhor confirma? Bom, os estudos estão sendo concluídos hoje, eles vão estar resolvidos até o final do dia de hoje, e eu quero te perguntar uma coisa. O Auxílio Brasil tem previsto para o orçamento do ano que vem 36 bilhões de reais, certo? Se eventualmente precisar mais 30, ou mais 20, ou mais 40 bilhões para dar essa assistência a 17 milhões de famílias, a minha pergunta é, o Brasil em 2020 gastou 700 bilhões de reais de número redondo e não teve nenhuma crise no mercado. Para gastar talvez 5% disso, nem isso, menos do que isso talvez, nós vamos ter crise no mercado? Não faz sentido. E tu há de concordar comigo, todos os ouvintes há de concordar comigo. Nós estamos buscando o quê? Dar condição de que as famílias possam sobreviver, ter uma vida minimamente digna, ter alimento sobre a mesa, remédio ou abrigo. Eu acho que esse grau de fraternidade e solidariedade é uma obrigação de todo ser humano e de todo governo preocupado com o presente e o futuro do seu país. Ministro, queria falar com o senhor sobre a desoneração da folha de pagamento, que tem tudo a ver com a sua pasta do trabalho, preservação do emprego, assunto que o senhor tocou conosco agora há pouco. Como que o governo está acompanhando essa discussão? Haverá possibilidade aí de uma prorrogação? É uma nova lei que vai ser aprovada até o fim do ano? Dá tempo para isso? Qual que é a saída que o senhor vê para esse assunto por parte do governo federal? Bom, nesse momento há uma discussão no Congresso Nacional, né? Nós ainda não chegamos a um ponto de consenso, né, sobre essa questão. Nós temos uma preocupação de que não apenas o emprego formal no Brasil ele possa continuar crescendo, como nós estamos vendo, que as medidas tomadas no ano passado, apesar, né, do fecha tudo de muitos
prefeitos e governadores, onde milhares e milhares de empresas brasileiras foram exterminadas, né, por uma política completamente equivocada, mas os programas que foram aplicados, que vai do Pronamp, onde nós gastamos 38,5 bilhões de reais para manter vivas milhares e milhares de micro e pequenas empresas no Brasil. Por outro lado, nós despendemos aí no bem, né, volumes significativos, conseguimos manter quase 14 milhões de empregos de carteira assinada salvos no Brasil. Então, todas estas ações, elas nos deram a condição de poder olhar para o presente, para o Brasil, saber que nós temos segurança no presente, e inclusive o próprio IBGE, no último PNAD que ele publicou, ele reconhece que houve um recuo muito significativo do desemprego no Brasil. Isso foi feito há pouco mais de 3 semanas, se não me falha a memória. E essa é uma medida para a preservação do emprego, né, ministro? É uma medida importante, né? Nós estamos trabalhando nisso, estamos buscando um ponto de equilíbrio, tanto entre a área econômica do governo, aqui no Ministério do Trabalho, assim como também com o Parlamento e os agentes econômicos. Eu tenho certeza que nós vamos buscar um ponto de equilíbrio para todos. Ministro Onyx Lorenzoni, obrigado pela entrevista aqui para a Rádio Bandeirantes nessa manhã, hein? Até uma próxima. Até uma próxima, é sempre uma honra participar do programa de vocês. Um forte abraço, uma semana abençoada a todos. Abraço, ministro.